Shockwavesound.com. Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Barros e vou estar com vocês falando sobre a avaliação imobiliária. Bem, antes que a gente possa começar sobre esse tema, nós temos que falar sobre por onde é que nós vamos trilhar esse caminho da avaliação. Para nós, que somos avaliadores, nós precisamos nos pautar, nós teremos que ter um norte. E esse norte trata-se das normas da ABNT. No nosso caso, sobre avaliação de imóveis, nós trataremos sobre a ABNT série 14653, avaliação de bens. Vamos lá? Bem, primeiramente, nós precisamos saber que a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é o fórum nosso do Brasil nacional de normalização. São eles que fazem e organizam as normas para que a gente possa seguir e possamos nos pautar em todas as nossas decisões de avaliação. Para isso, as normas brasileiras são elaboradas por comissões de estudo, formadas por representantes dos setores envolvidos e delas fazendo parte produtores, consumidores e universidades, também laboratórios e outros. Na década de 50, nós vamos falar sobre um breve histórico sobre essas normas. E tudo isso começou na década de 50, onde surgiram as primeiras normas de avaliação de imóveis, organizadas por entidades públicas e institutos voltados para a engenharia de avaliações. O primeiro anteprojeto de normas da ABNT data de 1957. Então, na década de 50, começaram essas primeiras normas de avaliação. Bem, ela foi revista em 1989. Essas primeiras normas. E a norma brasileira para a avaliação de imóveis, ela é registrada no Inmetro como NBR 5676. Nessa oportunidade, os níveis de precisão são transformados em níveis de rigor, ok? Bem, em 98, iniciou-se a revisão da norma brasileira para a avaliação de imóveis, a NBR 5676. Ela contou com uma ampla participação dos profissionais da área, na área de engenharia, e a nova norma que surgiu foi a NBR 14653, que é a que nós vamos estar falando sobre ela. Ela fixa as diretrizes para a avaliação de todos esses bens que nós vamos falar, ok? Bem, como resultado dessa revisão, houve a incorporação das diversas normas que nós tínhamos que tratavam de avaliações de bens, em uma única norma, a NBR 14653, que será constituída com o título geral de avaliação de bens. Na verdade, elas são 7 partes, porém, para nós que vamos trabalhar com a avaliação de imóveis, nós vamos trabalhar com as primeiras 4 partes. A parte 1 trata dos procedimentos gerais, que é que nós vamos estar tratando e elaborando toda ela juntos aqui. A segunda parte trata sobre imóveis urbanos, a terceira parte de imóveis rurais e a quarta parte sobre empreendimentos. Ela fixa diretrizes para avaliação de bens quanto a classificação da sua natureza. Qual é o tipo de bem que está sendo avaliado? A instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas. É interessante que vocês possam ter um momento de pegar essa norma e ler toda essa parte de terminologia e definições, que são elas que vão realmente explicar os termos, definir esses termos que nós vamos usar. É uma classificação bem técnica, assim como os símbolos e as suas abreviaturas. Também trata sobre descrição das atividades básicas. Quais são as atividades que o avaliador deverá fazer e ter?
Haverá também a definição da metodologia básica. Qual é a metodologia que vai ser usada para a avaliação? As especificações também das avaliações. E, por fim, os requisitos básicos que são exigidos nos laudos e os pareceres técnicos de avaliação. Bem, a primeira coisa que ela trata é sobre a classificação dos bens que vão ser avaliados. Para a norma, existem os bens tangíveis e os bens intangíveis. Bem, os tangíveis são, entre outros, imóveis, máquinas, equipamentos, veículos, infraestrutura, instalações, recursos ambientais, culturas agrícolas e etc. Esses são os tangíveis. Os intangíveis destacam-se, entre outros, os empreendimentos de base imobiliária, o industrial, rural, fundos de comércio, marcas e patentes.